Eu sou Ana Maria, de Belo Horizonte, fui professora do ginásio e do científico durante 35 anos. Depois de aposentada, montei uma firma que eu tenho até hoje. Mas eu estou aqui para falar sobre a nossa queridíssima irmã Laura. Eu conheci a irmã Laura há bem mais de 40 anos atrás. Numas férias, eu queria viajar, mas estava sem saber para onde ia. Então, uma minha amiga me indicou a casa das Irmãs Marcelinas, que todo mundo conhecia como a casa da irmã Laura. Fui para lá. Foram as melhores férias que eu passei. Parecia que eu estava no céu. Irmã Laura, como todos sabem, era uma pessoa de Deus, super acolhedora, adorava os pobres, acolhia os bêbados, os drogados, as famílias em dificuldade. Ela andava a pé. Eu me lembro que uma vez, voltando de Caxambu para Cambuquira, eu vi lá no fim da estrada um pontinho preto. E falei, gente, o que será? Aí quando foi aproximando, devia ser mais ou menos 1h da tarde, era a irmã Laura, com o guarda-chuva aberto. Um calor que ninguém imagina. Irmã Laura, em Cambuquira, ela já foi de tudo. Se havia um assassinato, eles corriam e chamavam primeiro a irmã Laura para depois a irmã Laura tomar as providências de chamar a polícia. Se tinha um doente, na época o padre Joel já era bem doentinho, lá ia a irmã Laura. O padre Joel fez com que a irmã Laura fosse a primeira ministra da Eucaristia de Cambuquira. Ela resolvia todo tipo de problema. Nessa época, ela era vamos dizer, a superiora da Casa das Irmãs Marcelinas em Cambuquira. A casa vivia lotada. Eu me recordo que eu passava janeiro inteiro, carnaval, Semana Santa, julho inteiro e a semana do professor. E quando a gente ia, já marcava para o ano todo, porque senão não conseguia vaga. Era uma beleza, a gente voltava renovada. Quantas e quantas vezes eu assisti a irmã Laura sentadinha com um bêbado ou um machucado na escada, naquela rua do lado do asilo. Ela tinha as coisas dela separado, ela vinha com a bacia, com a água, com o sabonete, ela lavava a ferida da pessoa, depois enxugava, passava o remédio, enfaixava se era preciso, ou se não precisava de enfaixar, ela punha os esparadrapos. E isso ela fazia sentadinha naquela escada, porque as irmãs não admitiam que pobres,
alcoólatras e drogados entrassem dentro da casa, que era muito diferente da época que ela era superiora. Na época que ela era superiora, aqueles 2 quartinhos lá de baixo da casa, ela recebia eles num quartinho. Quando a pessoa estava mal, ela estendia um tapete ou se tivesse algum colchão que ela tinha ganho para o bazar dela, e a pessoa ficava ali até melhorar. Muitas e muitas vezes, eu indo com a irmã Laura para a missa, vinha os bêbados, coitados, e eles, a hora que viam a irmã Laura, eles falavam assim: vem minha mãezinha. E eu paralisava de medo, porque eles tontos, cambaleando, eles envolviam a irmã Laura num abraço, que eu falava, é agora que ela cai. Mas Deus não deixava ela cair. Teve um dia que a superiora era a irmã Maria Tafarel, e eu ia sempre de manhã cedo na missa na Comunidade Magnífica. E irmã Laura ia comigo. A missa era 6 ou 6h30. E teve um dia que a irmã Laura ficou quietinha, eu passei no quarto dela, falei: senhora não vai, irmã Laura? Ela falou: hoje não, eu estou muito indisposta. Então eu peguei o carro, fui assistir a missa, voltei. Quando foi na hora do almoço, na mesa, a irmã Laura me perguntou assim: ô Ana Maria, você me leva na missa das 7 hoje? Eu falei: levo, irmã. Ela falou: mas eu não quero que você me deixe na igreja e depois vá me buscar, não. Eu quero que você fique comigo lá na igreja, assista a missa comigo. Eu falei: não tem problema, irmã Laura, assisto sim. Quando deu 6h30, ela falou comigo: vamos? Eu falei: vamos. Eu falei com ela assim: a senhora não sobe a escada, não? Que eu busco o carro e paro no portãozinho. Quando a irmã Laura entrou dentro do carro, que fechou a porta, ela olhou para mim e falou comigo assim: hoje eu falei uma mentira. Eu falei: ah, não acredito que a senhora falou uma mentira. Falei. O que a senhora falou de mentira, irmã? Ela falou assim: nós não vamos para a missa, não. Nós vamos catar os bêbados e os drogados nas ruas de Cambuquira. E lá fomos nós catar bêbado e drogado. Quando eles estavam muito machucados, ou quando a gente não conseguia que eles entrassem dentro do carro, a irmã Laura chamava a polícia, que ia na mesma hora, pegava a pessoa, levava no INSS, eles faziam o tratamento da pessoa, o que tinha que fazer, e depois levavam a pessoa para casa que ela fundou aos 80 anos, a Casa do Amor e Fraternidade. E a irmã Laura fazia um bem louco. Ela tratava os doentes, os bêbados, como ser humano, que a gente muitas vezes não faz. Ela fazia com todo carinho, tratava deles. Tinha um rapaz que dava banho, dava roupa limpinha para eles,
e eles ficavam lá até curar. E uma coisa curiosa, eles estavam sempre com uma garrafinha de pinga na mão. A irmã Laura pegava a garrafinha e falava: deixa eu guardar para você. E enquanto ela ia lá dentro buscar alguma coisa, ela jogava a pinga fora, enchia a garrafinha de água e açúcar. E a hora que ela acabava de atender, se ele não fosse ficar lá na casa, ela devolvia a garrafa para eles com água e açúcar. E eles não ficavam com raiva dela, não, porque eles estavam sempre voltando para pedir socorro à irmã Laura. Uma coisa muito importante que a irmã Laura fez também foi a Florzinha Feliz. A Florzinha Feliz eram criancinhas mesmo, às vezes de 4, 5 anos. As criancinhas podiam entrar na casa das irmãs Marcelinas. Lá tinha um galpão, ela catequizava as criancinhas, depois jogava ping-pong com as meninas, enquanto outra parte estava num campinho de vôlei, jogando o vôlei. Isso ela fazia toda semana. E ela fundou também o AA de Cambuquira, que foi a salvação de inúmeras famílias de Cambuquira. Ela trabalhou até não aguentar mais, até ter que ser levada para o Hospital das Irmãs Marcelinas e Itaquera. Aí ela já voltou mais morta. Quando ela chegou em Cambuquira, o prefeito já tinha doado o jazigo para ela. Os bêbados e os alcoólatras estavam todos esperando o caixão da irmã Laura chegar. Aqueles mesmos bêbados e alcoólatras que muita gente de Cambuquira falavam que a irmã Laura estava cuidando de gente que não queria trabalhar, de bagunceiros, de baderneiro. Pelo contrário, ela estava tirando essas pessoas da vida não certa e levando eles para a igreja. A outra coisa, o velório de Cambuquira funcionava no asilo, não sei se até hoje, mas era às vezes de madrugada. Isso foi muitas vezes que eu estava lá e eu escutava. A campainha tocava, a irmã Laura descia, eles falavam que estavam com fome, a irmã Laura esquentava a comida e dava para as pessoas e ficava esperando eles acabarem de comer para levar para dentro de casa os pratos e os talheres. Gente de Cambuquira, vocês não estão percebendo o quanto irmã Laura trabalhou por Cambuquira e como irmã Laura é uma verdadeira irmã Teresa de Calcutá, de Cambuquira. Irmã Laura
é uma santa. Demore ou não, ela será conduzida ao altar, porque os homens fazem, mas Deus não. Além de todo o trabalho social que ela fazia em Cambuquira, e ninguém pode negar, a intimidade que ela tinha com a Eucaristia, uma certa ocasião, eu não tenho certeza se foi o Dom Diamantino que deu licença para que no segundo andar da casa fizesse uma capelinha. Era uma capelinha muito simples. Tinha o Santíssimo, uma mesa muito simples, 2 refeitórios e 2 cadeiras. E toda noite a gente procurava a irmã Laura, estava a irmã Laura dentro dessa capelinha que não tinha nem janela, era um quartinho, quase que um cubículo, de joelhos, com o Santíssimo aberto e rezando. Uma das vezes que eu cheguei a Cambuquira, tinha passado por lá a superiora geral das Marcelinas no mundo. E ela, quando viu aquele quartinho sem janela nem nada, ela foi e disse que Nosso Senhor não merecia aquele quartinho. Então foi desfeita a capela do segundo andar. Mas a irmã Laura, o jeito mais fácil de encontrar ela era na capela lá embaixo. Ela estava sempre rezando, sempre com o terço na mão. E ela rezava o terço, ela meditava Ave Maria por Ave Maria. Não era um mistério, não. Era cada Ave Maria, ela fazia uma meditação. Ela rezava todo dia o rosário. Estando passando bem, estando cansada, não estando, ela não falhava. Cambuquira, o pároco era o Padre Joel. E no domingo eu aprontei para ir à missa das 9 horas. Quando eu ia saindo, a irmã Laura falou comigo assim: mas você vai comungar? Eu falei: vou. Ela falou comigo assim: cadê seu véu? Eu falei: uai, irmã Laura, eu não trouxe não, agora não precisa mais de véu, espera um pouquinho. Foi lá dentro e veio com um véu e falou comigo: se você não tiver com o véu, você não comunga. O Padre Joel ainda guarda essa tradição. Laura tinha como confessor o Padre Pepe, e a irmã Laura, na época do começo da renovação carismática, ela ajudou bastante. E ela, sempre que podia, ela assistia às missas do Padre Pepe às segundas-feiras, a missa de cura. É outra coisa que vocês de Cambuquira não sabem aproveitar. Se eu pudesse, eu iria todo domingo para assistir essa missa na segunda e voltar terça-feira cedinho. Vocês não imaginam a bênção que vocês estão perdendo.